Criança de apenas 2 aninhos de idade queimou os pés após ficar descalça no pátio de uma escolinha. Isso aconteceu em Balneário Camboriú. A mãe da menina contou em uma rede social que levou a filha para a creche, no caso, né, calçando um par de chinelos e que durante uma apresentação as professoras deixaram a menininha no sol e descalça. Ela foi levada ao pronto-socorro, ao pronto-atendimento ali do bairro da Barra, em Balneário, com queimaduras, olha só, de 2º grau. E agora vai ficar alguns dias sem andar, tomando remédios e todos os dias trocando curativo. Em nota, a Secretaria de Educação de Balneário Camboriú divulgou que lamenta o ocorrido e que informa que vai investigar o fato e também avaliar as responsabilidades e que vão continuar reforçando a orientação dada aos professores desde o início do polo de férias para que sejam evitadas atividades ao ar livre durante este período de calor intenso, né? E que devem sim redobrar toda a atenção, todo o cuidado em relação ao uso de calçados, hidratação e também protetor solar, porque o sol não está para brincadeira. E depois dessa notícia tão grave, a gente convidou o pediatra Juarez Furtado para conversar com a gente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Sobre esse assunto, né? O perigo das queimaduras e também sobre a saúde dos pequenos nesse calorão. Mas vamos começar, doutor, falando dessa questão da queimadura. Que cuidado a gente deve ter? Porque não é só na escola. Às vezes a gente vai à praia, né? Tem um trechinho pequenininho, a criança às vezes quer ir sem o chinelo, tem a areia da praia que é quente. O que a gente deve fazer? Então, a pele da criança sempre é mais sensível, sempre ela é mais sujeita a queimaduras. Claro que isso foi um fato pontual que aconteceu numa creche, às vezes você está em casa, você às vezes deixa o teu filho e ele nem percebe, tira o sapato e vai para fora. E dependendo do piso onde ele está, ele vai com certeza queimar a sola dos pés. Principalmente se for escuro, se for mais escuro esse piso. E aí, então foi um lapso ali que aconteceu, enfim, provavelmente pode até ter pedido para colocar a chinelinha e a criança no calor, no ápice do calor, eles hoje querem andar descalço mesmo, né? Mas tem que ter um cuidado, que é, primeiro, proteção mecânica. As crianças têm que estar com camisetas, têm que estar com bonés, se estiverem em lugares expostos ao sol. O sol não está brincando, está queimando mesmo, e assim, ele em demasia, ele também não é interessante, inclusive porque ele favorece a criança a desidratar mais rápido e justamente ter até efeitos, e nós adultos temos efeitos desse calor excessivo. Para a gente entender essa questão da queimadura, ali foi uma queimadura de 2º grau. Isso. Segundo grau, Mas para chegar nesse nível de queimadura, a criança pode não ter sentido? Claro, olha só, não, o que acontece? Provavelmente um piso mais escuro, pegando sol, ela estava num piso mais frio e interno e saiu correndo. E uma criança, às vezes, de 1, 2, 3 anos de idade, ela não tem a percepção de queimou, sai correndo. Ela vai tentar entender aquilo e ficou alguns segundos a mais e favoreceu fazer a queimadura de 2º, que é com formação de bolhas. Bolhas essas que não tem que ser estouradas. Dela tá enfaixado. Então, está enfaixado. Que não devem ser estouradas, porque, inclusive, está segurando, retendo água para poder manter a recuperação da célula. Que eu ia te questionar, né? Aconteceu a queimadura. Como que a gente cuida? Como que a gente trata? Na hora, a gente corre para uma água corrente fria, para poder, inclusive, tirar a dor. Isso tira a dor. À medida que ela fica um pouquinho naquela água corrente fria, a gente vai manter ainda resfriando aquilo. Então, se puder, já prepara uma bacia com água e umas pedrinhas de gelo, enrola uma fraldinha e fica em cima do local onde houve a queimadura para mantê-la. Depois tem, dependendo do tipo que evolui, nós temos vários tipos de cremes ou pomadas que hidratam e mantêm a pele boa. Eu não posso falar aqui os nomes comerciais, mas enfim. Mas é bom que procure um posto de saúde também. E procura um posto de saúde, procura um pediatra, porque ele vai encontrar o melhor medicamento. Eu conversei com a vozinha da menina hoje, ela disse que a garotinha está em repouso, claro, né? E com muita dor ainda. Demora quanto tempo para passar essas bolhas, para que a criança já esteja aí correndo? Isso vai pelo menos uma semaninha, assim, dependendo do local onde vai depender, assim, vai 5, 7 dias, para recuperar, começar a recuperar bem. E já aproveitando a sua visita, quero reforçar as dicas para esses dias de calor, principalmente com os pequenos. Alimentação, doutor. Então, eu vou dizer para vocês, a preocupação maior não está na alimentação, a preocupação está na hidratação. Então, a criançada tem que estar fazendo que nem a gente está hoje, o pessoal fitness, né, carregando a sua garrafinha d'água. Por quê? Porque eles têm que estar tomando muita água e se a mamãe não tem o hábito, é ruim, às vezes não incita a criança a fazer isso. Tem hoje softwares, aplicativos no celular que avisam
que está na hora de oferecer ou tomar água. Então, façam uso legal. disso, isso é bem importante, Flávia, porque a gente está tão ligado em um monte de coisa e às vezes a criança passa uma tarde sem beber água. E isso não é interessante. E oferecer, porque às vezes a criança, ou até mesmo mais velho, né, com 10, 11, 12 anos, está de férias, está lá na piscina, está lá no videogame, não quer sair. Não lembra, né, de tomar água. Não lembra nem de comer. Então, de novo, a gente quando vem a sede, a gente já está com o déficit, né, bem grande. Eu lembro que você explicou. Então, tem que ser bem importante isso. E na questão da alimentação, nesses dias de calor, pode deixar tranquilo. Frutas e saladas, se puderem. Por quê? Porque muita proteína, isso é muito indigesto, isso é difícil no calor, fica mais complicado ainda. Então, assim, frutas à vontade, saladas à vontade, se puder, trabalhe com a criança desse jeito. E naquele dia que a gente vai passar o dia curtindo a piscina, a praia, um cuidado maior? Sim, além dos protetores solares, que tem que a cada 2 horinhas tem que estar repassando, porque alguns deles saem na água, então tem que estar ligado nisso. E assim, ó, e tem lugares que às vezes a gente não protege e queima muito. Essa criança queimou a sola do pé, mas no fundo, uma das coisas que mais queima na criançada é a parte de cima da planta do pé. Por quê? Porque é onde às vezes não se passa o protetor solar. É onde sai mais rápido o protetor solar. Então isso é um ponto, e é uma pele delicada, tem que ser aqui e justamente cabecinha, orelha, pescoço, pescoço. Essa partezinha da axila. Também. Porque às vezes a gente passa... Porque a criança é agoniada, né? Você está ali passando o protetor, ela já está falando, mãe, deixa eu ir para a piscina, mãe, deixa eu ir para o mar. E passou o protetor, caiu na piscina, já tem chance de perdê-lo. Então tem que dar um tempinho. Ou seja... quando você passa o protetor, doutor, você tem que esperar quanto tempo para o protetor ficar... Dependendo do protetor, ele vai secar mais rápido ou não, ou vai aderir mais rápido. Pelo menos uns 5 minutos tinha que ficar. Então para evitar essa agonia, é bom passar em casa já. Sim, você passa antes, fica sem camiseta, 5 minutos, põe a camiseta e vai para lá. Inclusive, se for uma camiseta aquela com bloqueador de UV, é melhor ainda. Tá, a gente não teve como evitar. Voltou da praia com a criança naquele tom, né? Tom vermelho pimenta. Faz o quê? Primeira coisa, banho com água corrente fria. A mesma coisa que os pezinhos. A mesma coisa que os pezinhos. E depois disso, às vezes, pode até precisar de um analgésico, porque às vezes a queimadura é muito grande. Mas se você notar, se tu faz essas compressas, mantém ali. E aí tem gente que utiliza chás, né? Camomila, alguns elementos, mas não precisa. Água fria já funciona. Aquele pós-sol funciona? Então, funciona, são hidratantes, né? E você vai ficar hidratando com hidratantes ali a pele. Notou que manteve quentinho, vermelho no outro dia, fazendo bolhas? Procura um colega, porque daí tem que usar alguns cremes especiais para não manchar e não ficar feia a pele. Obrigada pela sua participação hoje aqui, doutor. Obrigado, Fábio. Muito obrigado.